Gerando mais uns 7 perguntas para o Sistema TV7, agora com a doutora Milena Paiva. Eu posso chamar ela de doutora ou é psicóloga? Milena. Não, mas desculpa, a minha forma de conversar com você, com a classificação técnica, o psicólogo ele pode ser chamado de doutor ou não? Ou eu estaria conversando com a psicóloga Milena Paiva ou é com a doutora psicóloga Milena Paiva? Tira essa dúvida agora então. Eu acho que é algo muito particular de cada um. Eu prefiro que você possa me chamar de Milena. Mas você tem um CRM, é só uma pergunta curiosidade minha que surgiu agora já na introdução da fala, né? O CRM do Conselho Regional de Medicina, você é doutora, psicóloga, é isso? Não, eu sou o meu conselho é o CRP. Eu que estou ignorando. É o Conselho de Psicologia. Sim, então, para que eu possa ser considerada doutora Milena Paiva, sim, de acordo com toda essa nomenclatura, sim, eu teria que fazer um doutorado para ser considerada doutora. Entendi. Tem essa leve divisão que também é importante a gente saber. Ok, doutora. Doutora psicóloga Milena Paiva. A nossa primeira pergunta aqui sobre curiosidade é a seguinte. Uma lembrança sua ruim do tempo de escola e uma boa. E justificar a ruim porque foi e a boa porque foi. É a primeira pergunta nossa. Vou começar pela que não é muito boa, né? Pode ser uma briga, qualquer coisa assim, aquela briga de criança, de coleguismo, é uma coisa ruim, mas vamos lá. Tá bom. Uma coisa que me incomodava de certa forma um pouco era a questão da minha condição na escola, que muitas vezes sou filha adotiva. E isso, sempre a escola, isso é muito importante, gente, a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a escola toma essa questão desse perfil, desse padrão da criança adotiva, né? E aí diz assim, ela é adotiva, então ela não pode passar por isso, é a bichinha, coitadinha. Então isso era algo que me incomodava muito, porque esse estereótipo de criança adotada. Então a criança adotada, de certa forma, ela tinha um tratamento diferenciado. E eu não queria isso, eu queria ser tratada da mesma forma que as outras crianças. E você sentia esse tratamento diferenciado e lhe incomodava, é isso? Sim, perfeitamente. Então essa é a lembrança ruim na sua fase, aí é uma fase escolar, né, praticamente? Perfeitamente. Certo. E a lembrança boa? E a lembrança boa, eu acho que... Deve ter sido várias, eu quero uma apenas, uma que se destacou, que você está lembrando agora. Mas assim, uma que me veio assim em mente foi a questão, que eu sempre fui atleta, né? Atleta? De ginástica rítmica. E isso me trouxe muito para o que eu sou hoje, né? A questão da importância da equipe, de você se perceber, né, que você não pode fazer tudo sozinha. Como é importante você ter esse pensamento e essa visão, grupo, equipe, de que sozinho a gente pode até fazer bem, mas quando a gente agrega, a gente faz melhor ainda. Então eu tenho excelentes lembranças desses momentos. Dessa época e nessa conjuntura, não é isso? Ok. Respondida a primeira pergunta para a doutora Milena Paiva, a segunda é a seguinte. Em que período de idade ou em época de colégio, enfim, a senhora ou você descobriu que gostaria de ser uma psicóloga? Essa pergunta é uma pergunta que até os dias atuais ela é muito impactante, porque na época que eu estudava no Marista, eu tinha uma aula muito que eu amava, era a aula de filosofia, com o Padre Nunes. E quando nós tivemos, acho que foi o livro A Vida, o Mundo de Sofia. E após esse livro, eu tive esse impacto, né, de questionamentos referente à vida, né, de porquês. E isso me indagou e me fez pensar sobre o que é a vida e essa escolha da psicologia, de observar. Então, assim, tive muito essa influência da filosofia e das aulas que eu do Padre Nunes. Do Padre Nunes. Isso era que época do colegial, mais ou menos? Eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano, ok. Vamos então para a terceira pergunta. A psicologia que você exerce, eu fiquei surpreso quando a conheci, né? Ela é múltipla, ou seja, ela tem diversas etapas ou classificações ou nomenclaturas e atuações para um profissional como você.
eu queria que você explicasse pra gente, né, justamente essas áreas da psicologia, porque eu particularmente achava que o psicólogo, né, era só aquele que ia conversar com a pessoa, Eu mesmo já fui psicólogo algumas vezes, né, na minha época de infância, enfim, pré-adolescência, mas não, você exerce e me comentou sobre áreas da psicologia, aí vem criminal, empresarial, então me explica aí pra gente aqui essa curiosidade, né, a classificação da psicologia, né, e essas áreas que existem na psicologia. Perfeito, Franklin. Então, a psicologia ela tem várias áreas, né? Eu vou te falar um pouquinho sobre a que eu atuo, porque ela é uma gama de possibilidades. Então, em virtude do nosso tempo, eu não teria tanto tempo hábil para te explicar de uma forma mais explícita, tá bom? Uhum. Mas assim, vou falar um pouco sobre a área da clínica, da psicologia clínica, que eu atuo aqui no Harmony Center. Né? Aqui você recebe pessoas normalmente, não é isso? Isso. Convênios particular também? Perfeitamente, a gente atende. Eu atendo pela clínica BioReligare aqui no Harmony. No Harmony. E também atuo na área da psicologia jurídica. Essa parte foi que me interessou. Como seria essa área da psicologia jurídica? A psicologia jurídica também, ela tem uma gama de possibilidades. Na área da psicologia jurídica, eu atuo tanto na área de família quanto na área criminal. Eu também trabalho com perícias. Eu sou psicóloga e perita judicial. Então, o que é isso, Milena? O que é ser perita judicial? Perita, é muito forte essa palavra também, né? Ela é bem impactante, é isso que eu queria saber. Como é que é uma perita judicial psicóloga? Como é que explica isso? Então, a perita judicial, ela é solicitada, ela precisa realmente fazer um curso, uma capacitação para que ela possa desenvolver, de certa forma, um conhecimento acerca, né, da vivência dessa área. E o que a gente vai fazer? A gente vai se cadastrar, né, no núcleo, para que você possa ser solicitada judicialmente, né? O juiz vai e solicita o seu serviço. Então, por exemplo, Milena, desculpa eu intrometer, há uma audiência com alguém, sei lá, que cometeu algum tipo de delito, etc., e você, no caso, é convidada a estar presente para observar o comportamento daquela pessoa, ou você é entrevista também, para que depois você tenha o seu veredito técnico e científico e auxilie o juiz na sentença, é algo mais ou menos assim? Mais ou menos, porque isso quando você trata sobre essa parte, eu seria assistente técnica, eu seria solicitada por uma das partes. Né? No caso da perita judicial, a gente é solicitada pelo juiz e aí a gente vai se apropriar dos autos e elaborar um relatório que possa auxiliá-lo nos seus procedimentos seguintes. Até para ele dar a tal sentença, perfeitamente. Né? O tal veredito. Ok, você falou da psicologia normal, essa agora é criminal, né? Tem mais alguma outra área dessa? Assim, a área que eu realmente atuo seria essa, para não ficar uma coisa mais ampla, uma coisa mais... Pelo que eu estou vendo, estou na pluralização também de outros caminhos, outros links da psicologia. Perfeitamente, tem a questão organizacional, né? Sim. Tem a hospitalar, tem muita coisa. Tem várias outras áreas. Entendemos. Ok, tudo bem. E você é muito solicitado então para audiências, né, também? Sim,